Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui reverberando, né, os comentários de vocês. O Tuan diz para nós que ele tinha uma reserva de oportunidade para comprar nessa crise. Que bom! Na verdade, era um plano de previdência que ele tinha feito há muitos anos e se arrependido de ter feito porque foi um péssimo investimento. Tuan, infelizmente aí a realidade de 99% dessa indústria é que eles pagam aí um rendimento de 80% do CDI, no máximo 90% do CDI. Aí caem por terra todas as vantagens tributárias e até as vantagens de transmissão. Cai por terra. Porque se você pegar e comparar 80 ou 90% do CDI versus um tesouro IPCA com rentabilidade real acima da inflação, não tem diferimento de imposto ou postergação de imposto de renda que compense essa perda de rentabilidade que você tem investindo numa previdência privada versus um tesouro IPCA de longo prazo, né? Enfim, apenas em 17 descobriu o tesouro IPCA, uma pena, eu concordo, mas faz parte do aprendizado, é assim mesmo. Eu resgatei esse plano, comprei ações de empresas do setor elétrico, beleza, comprei também tesouro IPCA. Mas não vejo necessidade de fazer uma reserva de oportunidade. Vai do plano individual de investimento de cada um. Acho a estratégia buy and hold mais adequada. Basta ir comprando todos os meses e formar o preço médio. Eu sou a favor de fazer uma reserva de oportunidade não tão grande quanto a do primo rico, né? 25%, atrelado ao CDI, você vai ficar marcando mosca aí a maior parte do tempo. Mas para aí tendo uns 10% e tal, para dar uma aproveitada, né? Não deixar passar uma liquidação de ativos, eu acho interessante sim, viu? O Cláudio pergunta pra gente: o que eu acho dessa matéria do Stuberg em Live XP sobre o grande plano Collor mundial valorizando o Bitcoin? Olha, eu não, é difícil emitir alguma opinião, né? Porque eu também vejo assim criptomoedas como uma ideia muito interessante, mas eu acho que a melhor criptomoeda ainda está por ser lançada, para ser bem franco. Agora, grande plano color mundial, eu realmente não acredito, tá? Eu não acredito. Como eu posso dizer, você precisa do meio circulante, você precisa do ativo, você precisa que as coisas girem, né? Então não vejo sentido em um grande sequestro financeiro mundial. Isso aí é conversa furada. Vamos ver aqui, o Alexander pergunta pra gente: o que eu acho dos fundos Tesouro Selic Simples? Tem do Santander e do BTG. A vantagem seria não ter a taxa B3. Eu acho que tudo bem, viu? Por exemplo, para uma reserva de oportunidade, eu acho até ideais. Porque você vai ficar ali alguns meses, né, nesse fundo, esperando uma oportunidade, ou 1, 2 anos e tal. A questão é assim, ó, longo prazo, se você ah, quer ter o investimento atrelado do CDI de longo prazo, aí eu acho que tem que ser o Tesouro Selic, porque aí eu vejo duas grandes vantagens. A segurança, né, porque é Tesouro Nacional, não tem intermediário, e a questão do não ter comicotas, né, porque nos fundos tem comicotas e a partir aí, se não me engano, de 5 anos, já começa a não valer mais a pena, mesmo comparando com a taxa B3, tá? Então tem esse detalhe também, né? Que o pessoal esquece, mas ali alguns meses, 1, 2, 3 anos, enfim, para esperar uma oportunidade, por exemplo, acho que tá tranquilo, tá? Mas eles têm comicotas. O Igor pergunta pra gente: acha que vale a pena investir num fundo cambial nesses tempos difíceis ou só o Tesouro Selic já segura muita coisa? Bom, a verdade seja dita, o Tesouro Selic segura sim muita coisa, tá? Quanto a investir em moeda estrangeira, dólar, né, principalmente, acho que euro é mais complicado ter fundos, não sou contra não. Eu acho que
o que vai determinar um bom resultado disso é a alocação que você fizer. Algo aí em torno de 5%, tá? Esse é o meu número mágico, tá? Pode ser questionado, não tem problema, mas muito maior que 10%, com certeza passa a não compensar. Tem que escolher muito bem o fundo, viu? Vários fundos cambiais têm ativos em dólar, mas muitos têm 50% em Tesouro Selic, tá? Em LFT. Então tem que ter cuidado com isso, tá? Outras formas de investir em moeda estrangeira é via através de ETFs de bolsas internacionais. Então, mas aí você já tem outro tipo de risco, outro tipo de perfil, tá? Eu acho que a alocação aí, uma alocação bem prudente para usar a moeda estrangeira exatamente como um seguro anti-quebradeira da carteira, né? Porque o que a gente está vendo nessa crise? A gente está vendo assim, juros em alta, mas agora não tanto, bolsa em baixa e fundos imobiliários em baixa. Então, quer dizer, o que segura, além do Tesouro Selic, né? Moeda estrangeira, né? Dólar para ser bem específico. Ouro também, tá? Aí, fundo de ouro também pode ser uma opção. E aí que tá, né? Aqui o CRS está comentando aí que não é uma decisão fácil entrar no fundo cambial. Claro que não, porque se o dólar hoje está 5,30, o Focus, como é que ele vai ficar depois da crise? O Focus prevê 4,80, né? Aí é pesado, né? Você entrar num fundo cambial e daqui a 6 meses tá lá com 10% de prejuízo. E aí a economia mundial voltando a girar, quer dizer. Então, realmente tem que ser só para seguro mesmo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, mais perguntas. Vamos ver aqui, o Iargo pergunta: se você colocou o preço do papel IPCA a 2,5 ao ano e vale a pena, então hoje que está pagando 2,97 ao ano, então vale mais a pena. É isso, Iargo. Quanto mais alta a taxa acima da inflação no Tesouro IPCA, melhor de comprar, tá? É ruim para quem fica no papel, né? Porque vai ver o efeito ali da redução do preço unitário e aí ficando até negativo no saldo de liquidação, né? Que é uma coisa questionável também, né? Se a gente devia de ter essa informação sempre a toda hora quando você entra no seu home broker, né? Enfim. Então, assim, quanto mais alta a taxa, melhor. O que a gente tem que fazer em momentos de estresse financeiro? Ir comprando aos poucos, tentando aumentar a taxa média, tá? De que você comprou seus papéis. Então, por exemplo, comprou a 2,5, comprou agora a 3, comprou um título em cada oportunidade. Ficou com uma taxa média de 2,75, né? Veja que ela não é tão baixa quanto 2,5, mas também não é tão alta quanto 3. Então, você vai equilibrando. Se daqui a pouco a taxa voltar para 3,5, você compra mais um pouco e assim por diante. Outra pergunta aqui do Iargo: ainda vale a pena investir no IPCA 26 a 2,97? Vale, tendo prazo, vale. Qualquer juro real, pessoal, acima da inflação, vale a pena. Por quê? Porque em outros papéis a gente não tem certeza do juro real. No Tesouro Selic a gente não tem certeza do juro real. A gente tem uma probabilidade, uma certeza não. No pré-fixado, pior ainda, né? Porque o pré-fixado, ele justamente ele tem que ter uma margem. Mas você pega aí o pré-23 a 4,3, 4,4, é difícil, né? A gente ter uma segurança aí, tirando já o imposto de renda. Deixa eu ver o IPCA 24, IPCA. O pré-fixado 23 a 4,3%, na verdade a taxa líquida dele é 3,6%. Perigoso de perder para a inflação, né? Então, Tesouro IPCA, momento de crise, é tudo de bom, porque você está garantindo uma rentabilidade real acima da inflação. Muito bem. Ou melhor ir no 35, que está a 4,17. Bom, se a gente for olhar só a rentabilidade, é óbvio que o melhor é o 35. Mas aí tem que ver o seguinte, ó, você tem esse prazo. Quando a taxa subir, se o mercado voltar a estressar, se pintar a recessão, se a coisa piorar no cenário econômico, as taxas sobem.
E aí o IPCA 35 vai desvalorizar mais, porque ele tem mais prazo. Isso é a matemática do título que a gente vê na marcação a mercado. E aí o 26 ele vai ser mais resiliente, certo? Então tem que ver isso também. E aí se você não tem o prazo para 35, aí estragou o brinquedo, né? Estou querendo aplicar quase toda a minha renda nesses títulos. E muita calma, pega, aplica tudo, vai. A gente não gosta disso aqui no canal, tá? A gente acha que o investimento ele tem que ser planejado, você tem que montar uma carteira diversificada, você tem que ir aportando aos poucos para você ir aprendendo a sistemática da marcação a mercado, certo? Recomendo fortemente observar, assistir, estudar todos os vídeos da playlist, além da playlist, perdão, marcação a mercado, você também olhar carteiras para todos os objetivos do Tesouro Direto. São 2 playlists desse canal, cada uma vale um curso bem caro, eu posso te garantir. Já tem minha reserva de emergência, opa, ajuda aí, Natan, estamos ajudando. Tesouro IPCA 26 chegou a mais de 4% e eu não investi. Bom, a gente tem que olhar o investimento sempre para frente, né? Por isso, assim, se você pegar tudo agora e colocar tudo no 3%, daqui a pouco dá uma recessão aí, a taxa volta para 4%. E aí você vai ter pouco recurso para aproveitar a taxa melhor. Então, assim, tem que ser muito planejado, Iago. Tem que ir com muita calma, certo? O investidor da Baixada Carioca, olha, ó. Pegar taxas no IPCA 26 acima de 3,5 é uma boa, bem eu acho. É uma muito boa, investidor, muito boa. Outro comentário aqui do Iargo. Será que o Tesouro IPCA 26 e 35 vão cair ainda mais ou vai subir de novo? Chegou a 4,95 esse ano. A gente estima, Iargo, que a taxa vai se equilibrar em algum momento para esse... que o mercado ele sempre está tentando antecipar as tendências, né? Então ele está tentando botar um preço no fim da crise de saúde, né? Esse é o negócio. E aí, quanto será que o DI futuro para 2027, que é um indicador, um balizador das taxas dos IPCAs longos, quanto será que ele vai ficar? Será que ele vai ficar em 7%, como ele está agora, um pouquinho menos? Não sei, né? A taxa está caindo e ela vai achar um ponto de equilíbrio. Então ali fica, e aí isso aí vai responder. Se ela ficar em torno de 7%, as taxas vão ficar aí, em torno de 3% no 26 e em torno de 4% no 35 e no 45. Mas se o ponto de equilíbrio for 6,5%, aí as taxas podem ser 0,5% menor também. Ficar em 2,5%, 2,6% no 26 e voltar para 3,5%, 3,6%, 3,7% nos IPCAs mais longos, tá? Então tudo depende dessa dinâmica do que o mercado vai apostar de taxa longa para o Brasil no pós-crise, tá? Essa é a pergunta de $1 milhão, ok? O Alexandre, eu tinha o IPCA 35, pouca coisa nele, mas vi que esse investimento não era para mim. Exatamente. Se a oscilação, Alexandre, te tirou o sono, a oscilação da marcação do mercado te tirou o sono, é o melhor termômetro, digamos assim, né? Por fim, me desfiz desse papel e hoje estou plenamente feliz com o Tesouro Selic, IPCA 24 e 26. Perfeito, Alexandre. Pena que nós não podemos mais comprar o Tesouro IPCA 24, né? Que é um papel que eu adoro. Uma pena mesmo, mas olha, tá excelente a tua carteira aí. É um pouquinho de risco aí de médio prazo no IPCA 26, mas aguenta 2 anos que esse papel vai virar um IPCA 24 e vai ser tudo de bom. Vamos ver aqui a pergunta do Fábio. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta. Existe uma taxa de juros média ao longo dos anos de determinado papel? Por exemplo, do IPCA 35, onde você teria uma taxa referência acima dela eu compro, abaixo eu vendo? Não, Fábio. Existe, assim, se a economia brasileira fosse previsível, né? Mas a economia brasileira é muito instável. Muitas pressões, muita influência política na economia, né? Muitas decisões mal tomadas, né? Então, assim, mas assim, dá para ter uma ideia ali para 1, 2, 3 anos, né? Que, por exemplo, antes do problema da doença,
a gente estava vendo aí que a gente ia para um longo prazo de taxas aí curtas nos IPCAs de 2% e nos longos 3%. Mas esse cenário se desfez. Então agora a gente está vendo aí que talvez seja 3, 4. Mas daqui a pouco os países começam a sair da crise. E aí novos patamares vão ser estabelecidos, né? Por exemplo, lá na época do impeachment da presidente Dilma, as taxas estavam girando acima de 7%, né? Mas é o contexto. Então, assim, ó, essa taxa de juros média, aonde para um ponto de comprar, um ponto de vender, depende do contexto político-econômico que o país estiver vivendo no momento. Agora, a gente está num período de muita indefinição, né, justamente pelo tempo da crise da área da saúde e do efeito que ela vai ter na economia, na questão fiscal e quanto tempo, como é que vai ser a recuperação. Qual vai ser a letra? Vai ser um V? Vai ser um U? Vai ser um L? Vai ser um W? Né? Então isso é muito difícil de determinar. Tá? Mas assim, se você pegar uma economia sólida, como os Estados Unidos, aí sim, dá para fazer plano de 10, 20 anos e saber direitinho para onde as taxas estão indo, né? Mas no Brasil, o único jeito de se garantir por um prazo tão longo é no Tesouro IPCA ficando os 10, 20 anos para você ter o efeito do juro composto. Isso aí, tempo e juro composto, Fábio, não, ninguém bate. Tempo juro composto é como a Natália Arcuri diz, né? O filho dela é o juro composto, ela vai dar esse nome para a criança e é isso aí. O juro composto é tudo de bom. Vamos ver mais perguntas. O Bruno aqui faz um comentário interessante, ó. Acredito que essa queda de taxas não se justifica da forma que está. Bom, por que as taxas caem, né? Porque o mercado está prevendo já a resolução da crise, certo? Por isso que caiu. Não faz sentido estarmos ainda no meio da crise, de certa forma no olho do furacão, e as taxas estarem pouco abaixo de 3% no IPCA curto e 4% no IPCA longo. É como se a diferença entre dezembro de 19 e no meio da crise fosse meio ponto de taxa, talvez um pouco mais claramente o risco representado não deveria equivaler a essa diferença. Na minha opinião, uma taxa razoável seria 1 ponto percentual acima das taxas de dezembro, referentes a dezembro de 2019, né? Aí que tá, Bruno. O que o mercado está vendo? O mercado está vendo que o rombo fiscal vai ficar só em 2020. Não vai se estender para 21, 22, 23. É esse o cenário que o mercado montou, certo? Se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. Mas eu tenho um viés mais otimista. Eu tô com essa impressão também. Que e vendo também a entrevista do Paulo Guedes, vou deixar o link para vocês, a questão, e também o Mansueto também falou isso, a questão é a seguinte: depois que a quarentena cair, e, enfim, pararem os casos da doença, as coisas voltarem ao ritmo normal, qual vai ser também a velocidade das reformas, né? Aí é que a gente tem que cobrar da classe política para as reformas andarem rápido, para o país poder fazer uma recuperação robusta, uma recuperação firme em V, como o ministro Paulo Guedes acredita. Mas se a parte política não cooperar, aí você tem razão. Aí as taxas teriam que ficar até mais altas que isso, talvez até voltar a 6%, como foi nos últimos meses do governo Dilma Rousseff. Vamos ver aqui a pergunta do Michael Ribeiro. Usar o Tesouro IPCA 24 adquirido a IPCA mais 4,7 em 2018 como reserva de emergência ou renda mensal para balancear a carteira. Também possui reserva de emergência na poupança para eventualidades. Com essas taxas baixas, investir todo o salário no IPCA 35 ou 45 tem um prazo, seria uma besteira? Não, certo? Mas eu acho que isso aí é uma coisa para quem sabe o que está fazendo, certo?
acho que não é uma coisa que dá para todo investidor fazer. Acho que tem que ser uma coisa muito bem planejada. Você tem que pensar, e se a taxa lá do IPCA 24 for para 5%, como é que fica a sua cabeça, como é que fica a sua finança? Tem que considerar tudo isso. Eu não acho uma loucura não, viu? Mas eu acho que tem que ser bem planejado, bem ponderado, bem pensado. Tenho 70% da carteira nele, no IPCA 24 a quase 5%. Olha, tá legal então. Tentei achar o vídeo que você mencionou o IPCA 24 como reserva de emergência, mas não achei. É que eu gravei aquele vídeo, Michael, em outro contexto, né? Agora tá fora de contexto, tá muito perigoso de fazer isso. Não tem como, certo? No cenário atual, qualquer tipo de reserva é Tesouro Selic, tá? Reserva de emergência, principalmente, é Tesouro Selic, tá? E reserva de oportunidade pode variar um pouco, mas isso também é para quem já tem uma experiência de alguns anos em tesouro, já sabe direitinho como é que é a marcação ao mercado. E se a taxa subir demais, o que você vai fazer, né? Você tem que ter esse plano. Aí tudo bem, certo? Mas tem que estar consciente do risco. Não é uma coisa para qualquer investidor, certo? Aqui, vamos dar uma abridinha. A Renata, nossa membro, estou segurando minha reserva de oportunidade. Acredito que o pior ainda não passou. Tenho escutado especialistas falando em crise na segunda onda. Eu também. Eu também tenho uma crença nisso aí, certo? Quarentena intermitente, tem até. Olha, quarentena intermitente, eu pessoalmente não acredito muito, viu? Se não, se não, assim, como é que a gente pode dizer? O foco lá, a cidade de Wuhan, não teria resolvido, né? Não teria voltado tudo. Então, assim, se não houve necessidade de quarentena intermitente lá, não vai ser necessário no resto do mundo, certo? Tenho até receio que minha reserva de oportunidade tenha que vir a ser usada como reserva de emergência. Então muita cautela, né? Muita cautela, não coloca em investimento arriscado essa reserva de oportunidade. Porque se tem uma chance dela precisar mudar, talvez a sua reserva de emergência seja um pouco menor do que deveria. Então, meu caro, dei um tempo nos aportes, ok? Até porque as taxas caíram e estou na espreita. Então estamos também na espreita, porque eu também, eu, eu fiz aí um caixa aí vendendo o meu Tesouro IPCA 24 e eu não investi tudo ainda. Digamos que eu tenho que acho que uns 30% ainda esperando oportunidades, né? Acho que não é errado, mas isso é muito pessoal, né? Isso vai muito do feeling de cada investidor, né? Estava lendo também um comentário de outro amigo do canal que citou que comprou tudo no começo da crise, né? Então, quer dizer, aquela coisa, né? A gente também se afoba. Eu comprei, o que que eu fiz, assim? Eu comprei a maioria dos meus fundos imobiliários no começo da crise, mas os tesouros IPCAs eu comprei há pouco, eu comprei do meio para cá, na crise. E é o que eu estou focado agora. Se as taxas voltarem a subir, o meu foco é tesouro IPCA que paga juros semestral, né? Então, por quê? Porque eu vou estar garantindo um fluxo de caixa futuro numa taxa boa por muitos anos, né? Se pegar o 40 ou 55, por muitos anos. Mesmo que eu já não esteja aí, entende? Então eu acho que vale a pena dar uma esperada assim. A máquina sorvete americano, muito bem. Vamos ver aqui. Vamos dar uma ajeitadinha. Eu estou iniciando estudando pelo seu canal para aprender mais sobre o Tesouro Direto. Poderia ajudar uma pergunta? Tenho Tesouro pré-fixado com juros semestrais 2029 que não existe mais. Tenho que resgatar e comprar o 31 ou posso ficar nele? Não, você fica nele até 2029, certo? E aí você reinveste os juros recebidos. A rentabilidade contratada foi 9% ao ano e tem uma quantidade de títulos, 48 títulos. Muito bom. Me desculpe, mas tem outra pergunta, se puder responder. Tenho dois pré-fixados 2029
e, e próximos a essa quantidade de títulos acima. E pensei em deixar um e outro resgatar e comprar IPCA 35, pois vi que na venda, se fizer agora, ganho na marcação a mercado. Gostaria de seus conselhos. Grande abraço, Vanderlei. Então, Vanderlei, a gente não pode fazer recomendação, tá? Mas eu acho muito bacana sair um pouco do pré-fixado com ganho na marcação a mercado e entrar em IPCA, tá? Eu acho muito boa essa ideia. E o que você receber de juros semestral do pré-fixado, reinvestir, tá? Reinvestir de preferência em Tesouro IPCA. Eu acho que sim, acho que é uma boa ideia, muito boa ideia. Eu pessoalmente faria isso, tá? Mas você dá uma considerada, dá uma estudada, tá? Para você ver o que você acha melhor. O Igor, analisando as quedas passadas e a recessão que está vindo, a probabilidade de uma segunda queda mais brusca vir agora, em maio, junho, é bem alta. Existe. Invista com cautela, com certeza, e aproveitem as taxas altas. É isso aí, se as taxas subirem, pessoal, por isso que não dá para queimar toda a reserva de oportunidade assim num começo, entre aspas, de crise, até porque a gente nunca sabe, né? Isso aí a gente vai saber depois. Depois, aí vai ficar muito fácil dizer, tinha que ter investido tal dia, ou hoje é fácil dizer, dia 18 ou 19 de março de 2020 foi o pior dia que os fundos imobiliários estavam mais valorizados. Sim, mas daqui para frente a gente não tem como adivinhar, né? Então tem que ir com muita calma, pessoal. É isso aí, gente. Muito obrigado pelos comentários e bons investimentos a todos.